Quem acha que obra é um problema? E aí, minha gente? Hoje a gente decidiu fazer um vídeo para esclarecer um pouco sobre as etapas da obra. Quem aí tem dúvida de quais são os passos que a gente tem que ter numa obra? Qual o processo para a gente iniciar e terminar a obra sem ter problema? O primeiro passo é muito importante, a gente ter o quê, gente? Dá R$1 para quem descobrir. Projeto arquitetônico, meu amor, um projeto bem feito, sabe? Um projeto assim, aquele feito por Larissa Rangel, Mano Marques, sabe? É Muito esse. maravilhosa. Para. Não bota esse para, não bota esse para. Coloca. Primeira etapa da obra, demolição. O que é que tu acha que é importante pra gente iniciar essa demolição? Assim, uma coisa muito importante é demolir tudo. Demolir, sair demolindo, derrubar a parede, abrir vão, quebrar, tirar as esquadrias. Tudo que foi planejado no projeto. Então, nesse momento, o que gera entulho entra agora. Porque essa geração de entulho faz com que atrapalhe o processo das outras etapas. Depois vem as instalações elétricas e hidráulicas, que é onde a gente vai deixar marcado, seja pelo piso, pelas paredes, a gente já tem que deixar marcado direitinho onde vai ficar cada coisa, para poder depois não ter que sair quebrando. Não tem como a gente fazer uma obra do zero ou fazer uma reforma e depois de estar tudo pronto ter que sair quebrando, né, gente? Por favor. Uma que é muito clássica, né? Tipo, em quem não tem um projeto para seguir, é a tomada do micro-ondas. Gente, tomada de micro-ondas tem que estar dentro do nicho de micro-ondas. Quando você faz um projeto, é muito importante que ela já esteja, como é que se diz? Prefixo. É muito importante que ela já esteja planejada para estar ali já. Naquele local. E vamos lembrar também do principal, gente, também um dos principais, né? A principal loucura. É ar-condicionado. Ar-condicionado. Que as pessoas esquecem e é uma quebradeira muito grande, gente. Porque a tubulação dele não é tão simples. Então, tem que, normalmente, tem uma área de máquinas, entendeu? Então, ele tem um ponto certo. Então, a gente tem que prever primeiro esse ponto, tá? É tanto que isso aí também já entra como uma geração de entulho, né? Se eu vou quebrar para passar uma instalação, então gera entulho. Tudo que gera entulho entra agora e aí vai seguindo o fluxo. Total. Depois de instalações... Alvenaria, a gente vai subir as alvenarias. Construção. Tudo que for construir... Seja alvenaria, seja gesso, dependendo do gesso, porque às vezes paredes de gesso, né? Divisórias. Porque dependendo do local, às vezes é mais indicado a gente colocar o gesso depois do piso. Porque aí depois você pode demolir e não vai ter problema em perder piso, sabe? Porque quando é porcelanato, vamos supor, tem uma peça, cada peça é de cor diferente, altera. Mas tem as exceções, né? Por exemplo, se eu tenho uma reforma, um piso para instalar totalmente novo, eu faço essa instalação desse piso, se for um piso frio, né? Piso vinílico entra lá no final, por conta da sujeira, para a gente não danificar esse piso no andamento da obra. Então, essa parede de gesso que vai ser instalada, ela pode e deve ser instalada depois desse piso frio já pronto. Porque a parede fica em cima do piso e a gente não precisa se preocupar com esse acabamento que vai ficar com a parede ou a mudança, né, de um ambiente para outro. Total, até uma forma de economia, né? Porque você acaba usando assim, né, para um canto para o outro, são dois cantos que acabariam sendo quebrados. Depois vem o gesso. Forros de gesso. Forro de gesso, que é onde dá muita sujeira, gente, muita sujeira. É um pozinho branco que ele domina o mundo, se fosse possível. Ele dominaria o mundo. Ele entra assim, ó, em qualquer lugar, em todo canto do seu corpo. Tem o diabo do pó. Então, do assim, gesso. agora lembrando que a gente coloca o gesso, mas a gente ainda não faz a pintura, certo? Porque ainda vão ter os recortes. Então, assim, é só o forro do gesso ainda cru. E esse forro de gesso, ele tem um processo também, né, de emassamento. Então, vai ter que emassar, vai ter que lixar. Então, isso gera um pó desgraçado mesmo, que
Que tem que ser feito logo nessa que etapa. tem que ser feito aí. É isso. E aí depois a gente vai para o processo de instalação de pisos, né? O pó já tirou o excesso, já deu uma limpezinha mais ou menos na obra. A gente já pode instalar os pisos e os revestimentos. É importante lembrar que o forro do gesso, dependendo da área, se for aquela área molhada, onde você vai usar um revestimento cerâmico na parede, você colocar depois. Porque muitas vezes a peça a peça cerâmica, ela chega ela acaba tendo que fazer um recorte no final por conta da altura, certo? Então ela fica melhor se você, em vez de cortar, você colocar o forro passando por cima dela. E fica um acabamentinho assim bacana, entendeu? Não fica com aquele corte, você vê. Pelo menos eu vejo. Eu não quero. A gente sempre vê. E pintura, né, também. E aí junto nos revestimentos vem as pinturas, onde vão ter... A gente vai fazer tudo que é a pintura. Lembrando que vai ter ainda a pintura final, tá? Vai ter os retoques finais. Essa pintura é a pintura geral, meio que geral. Mas a última mão, eu acho que seja geral. É meio que interessante, você vai ter. Esperar mais um pouquinho para poder fazer essa última demanda. Depois vai vir o quê? Marmoraria. Ô, bicha invocada pra lembrar, porque eu não lembro. O que for de soleira, bancada, tanto de banheiro como de cozinha. Divisória, né? Dependendo do local. Precisa de divisória quando é um local, né? São várias pessoas. Público. Divisórias. Tudo que for pedra de mármore entra aí. A gente já tem um acabamento basicamente pronto, né? Os revestimentos das paredes, então a pedra vai chegar lá já prontinha. Agora, existem alguns lugares que a pedra, tipo no sul, que as pedras entram num processo depois da marcenaria. A gente coloca as pedras primeiro aqui e aí depois vem com a marcenaria para encaixar já no local. Aqui em Fortaleza, tá, gente? Fortaleza, Ceará. Você se notou pelo sotaque? Sotaque delicado da gente. Mas em alguns outros lugares, né, eles colocam a marcenaria e a pedra vem por cima. Então aí é questão de cada local que você vai, que você está, né, e aí você vê qual é o processo que se usa na sua cidade. E junto com essas pedras, assim, tem muitas etapas que dá pra gente fazer meio que em paralelo, tá? Uma delas é que junto quando tá botando as marmorarias, a gente pode botar também as esquadrias, né? Seja portas, janelas, né? Tem um cara que fala uma frase, Joel Moraes, o nome dele, que ele diz assim, pessoas precisam de pessoas. E isso, para a obra, é super importante, porque a gente não trabalha sozinho. Então, dentro da obra, vai ter esse conjunto de pessoas, né? Essas pessoas todas, que uma vai depender da outra. Então, para eu poder colocar a minha bancada, eu vou precisar que o cara do revestimento já tenha colocado o revestimento. Para colocar a porta, eu vou precisar que a primeira demão de pintura já esteja pronta. Então, é um processo que eu preciso sempre de uma outra pessoa para poder concluir esses passos. E a gente, assim, como, né, arquiteta que convive com clientes que estão sempre querendo as coisas para ontem, nós que cobramos do engenheiro que queremos para ontem, que todo mundo cobra que quer para ontem, todo mundo quer tudo para ontem, nada melhor para um arquiteto, um cliente, um engenheiro, porque todo mundo quer as coisas para ontem. E não tem coisa mais maravilhosa do que você chegar e ter 15 pessoas fazendo tudo, mexendo, e você vai lá e ajuda e faz junto. Gente, isso é que é lindo de ver, entendeu? É isso que é lindo. A melhor parte é você ver que tá andando, que tá fluindo. Então, quando tá uma galera lá trabalhando, mesmo botando quente pra obra sair, massa, a gente fica feliz. Próxima etapa, entram todos os recortes para iluminação. Onde tiver ponto de iluminação, que são os pontos luminotécnicos. Onde tiver os pontos de iluminação, entram agora. Essas dicróica, fitas de LED que forem sancas. Então, essa parte, onde tiver que ter recorte, a gente já faz nesse momento. Não vamos colocar as luminárias ainda, gente. Vamos ter calma. Importante. Não é agora. Porque a gente ainda vai pintar o forro, gente. A gente ainda vai preparar, ainda vai dar trabalho esse forro. Ele ainda vai ser pintado.
A gente tem que deixar a iluminação por último do último, por favor. Principalmente Respeito. porque elas são basicamente, a maioria, né, algumas são decorativas, tipo um pendente que fica no centro da mesa. Ele vai Às atrapalhar, vezes, né? se ele for de execução. cristal, por exemplo, ele vai atrapalhar esse fluxo, ou corre o risco de alguém bater e quebrar. Às vezes, até quando o marceneiro está colocando tá fazendo a instalação da marcenaria, o cabo dá uma sujeirinha lá na mão, suja a parede, o cara vai ter que pintar. Então, se essas instalações já tiverem, se essas luminárias já estiverem no local, pode sujar de tinta. Então, a gente tenta proteger, né? E às vezes também, tipo, muitas vezes a gente coloca as luminárias embutidas nos móveis, né? Então tem que deixar só os pontos lá e depois, quando ainda vai ter a marcenaria, que entra é o que agora. a gente vai falar agora. Olha que casamento lindo do marceneiro com o eletricista. Quando a gente coloca uma iluminação na marcenaria, é importantíssimo que o cabo esteja aqui, ó, um do lado do outro. Porque ele tá fazendo a instalação do móvel e o cara da elétrica já tá aqui, ó, organizando tudo. Ó, amigo, fura aqui pra eu poder passar a fita aqui. Esse fio vai passar por aqui, eu preciso que você faça um furinho aqui e tal. Então, esse processo dessas duas pessoas trabalhando juntas é importantíssimo nesse momento. Total, porque senão vai, gente, dar um erro muito grande. Você fazer um furo no móvel em um canto e a iluminação tá em outra. Às vezes, sabe? o cara da marcenaria coloca, deixa o armário lá lindo, e aí o cara da elétrica só vem amanhã. Aí quando o cabo chega lá, vixe, vai ter que tirar esse armário aqui pra poder passar esse fio por trás e tal. Vai ter que E aí furar, não é vai ter que legal. quebrar, não dá. Aí pronto, né? Já estamos mais uma obra mais ou menos limpinha, já com carinha de linda. pronta, já tá ali, a gente já tá olhando assim, já tá vendo. Já tá feliz, né? O cliente já tá Já chegando, tá já tá vendo. vendo, porque até aí ele tá achando que tá a mesma coisa praticamente, gente. Ele não tá entendendo ainda, ele cadê? Ainda não tá com cara de pronto. E aí, nessa próxima etapa, vai entrar os acabamentos finos, né? Digamos assim. A última demão de pintura, a instalação das luminárias. Os rodapés, o forro, é nesse momento que a gente pinta o forro e coloca as luminárias no forro após a pintura secar. Vamos lembrar de secar. Ah, galera, ó, e lembrando, viu? Mas se for piso vinílico, laminado, é antes da marcenaria. Antes da marcenaria. Se você fizer um cronograminha bacana, uma coisinha direita, contratar profissionais especializados naquilo, vai dar tudo certo. E meu Deus, menino, como é o nome? O resultado final vai ser, ó, só alegria. Alegrar aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir Se a gente no inscrever. Instagram. Se você não segue a gente no Instagram ainda, por favor, né, meu querido? Vá lá e segue manumarques.arc. Larissa Rangel Arque, se inscreve, aperta esse sininho que tem aí. Ele parece inofensivo, mas ele faz muita falta, gente, pra gente. Então você aperta nele. Aperta nele que vai ser bom pra você. Tá bom? Ele parece inofensivo, mas ele não é. Ele morde. Eu ia falar, mas eu já... Parece inofensivo, mas... Mas eu já vou... Corta.